O Atlético Nacional colocou a Copa Libertadores como sua prioridade máxima na temporada de 1989, deixando de lado completamente o campeonato colombiano, que foi conquistado pelo América de Cali. A competição continental representava uma grande oportunidade para demonstrar a força do time alviverde e para dar à Colômbia um título inédito, até então restrito à Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. A jornada do Atlético na Libertadores começou no Grupo 3, onde enfrentou o Milionários, além dos clubes equatorianos Deportivo Quito e Emelec. No primeiro confronto contra o Milionários, o Atlético empatou em 1-1, com Higuita convertendo um pênalti. O segundo jogo, disputado fora de casa, também terminou empatado em 1-1, com gol de Trellis para o Atlético. Contra o Deportivo Quito, mais um empate em 1-1, com outro gol de pênalti de Higuita. A derrota em casa para o Milionários por 2-0 deixou a torcida preocupada, mas o Atlético se recuperou vencendo o Deportivo por 2-1 com gols de Arango e Escobar, e o Emelec por 3-1 com gols de Fajardo, Uzuriaga e Trellis, garantindo assim sua vaga nas oitavas de final. Nas oitavas, os colombianos enfrentaram o Racing da Argentina, vencendo a primeira partida por 2-0, com gols de Trellis e Vila. Apesar da derrota por 2-1 no jogo de volta, o Atlético avançou para as quartas de final, onde enfrentou o Milionários mais uma vez. Encarar o arquirrival em plena fase eliminatória da Libertadores representou um feito histórico para o Atlético. No embate inicial, realizado em Medellín, o Uzuriaga assinalou o único gol da vitória alviverde por 1-0. A mídia colombiana considerou o triunfo da equipe de Higuita como modesto, prevendo a classificação do Milionários para a semifinal. Todavia, mesmo após os azuis abrirem o placar no primeiro tempo do segundo confronto, o Atlético Nacional manteve a calma, assumiu o controle do jogo e alcançou a igualdade com um gol de Trellis, 1-1. Na casa do adversário, a equipe de Medellín conquistou uma classificação emblemática para as semifinais da Libertadores, evidenciando o talento do técnico Maturana, que demonstrou maestria em tranquilizar seus jogadores em um ambiente tão hostil. O próximo embate foi contra os uruguaios do Danúbio. No primeiro confronto, um valioso empate sem gols no Estádio Centenário, em Montevidéu. Bastava uma vitória simples em casa para o Atlético assegurar sua primeira aparição na decisão da Libertadores. Contudo, os alviverdes não buscaram apenas a vitória. Eles fizeram questão de desfilar, proporcionar um espetáculo e encantar todos os presentes no estádio Atanásio Girardot com uma goleada histórica de 6-0, com 4 gols de Uzuriaga, um de Garcia e outro de Arboleda. Foi uma verdadeira festa em Medellín. O Atlético avançava para a final da Libertadores. No entanto, o desafio à frente não seria fácil. O Olímpia, liderado por Almeida, Sanabria, Amarília e sob o comando do técnico Luiz Cubilha. Apesar da euforia entre os jogadores e a torcida do Atlético para a final continental, todos os alviverdes ficaram apreensivos com a decisão da Conmebol de proibir o time colombiano de jogar a segunda partida em seu estádio, o Estádio Atanásio Girardot, devido à capacidade insuficiente para atender ao público mínimo exigido pela entidade, que era de 50 mil pessoas. Por consequência, a diretoria teve que selecionar um novo local para o confronto decisivo, o Estádio Nemésio Camacho, na capital Bogotá. A equipe viajou ao Paraguai para o primeiro confronto contra o Olímpia no Defensores del Chaco. Diante de um adversário forte e quase imbatível em casa, os colombianos foram derrotados por 2-0, o que os obrigou a buscar uma remontada jogando na Colômbia, porém longe de sua torcida. Será que os alviverdes conseguiriam reverter a situação e conquistar o inédito título de campeão da América? Demonstrando um amor incondicional ao clube, a torcida do Atlético Nacional viajou em massa até Bogotá para apoiar seu time rumo ao título da Libertadores. Mais de 30 mil torcedores percorreram longas distâncias para lotar o estádio Nemésio Camacho, transformando-o em um verdadeiro caldeirão. O Atlético entrou em campo com sua formação mais forte e baseou suas jogadas na técnica, garra e determinação. O Olímpia, mesmo atuando fora de casa e com a vantagem do empate, causou apreensão ao goleiro Higuita, especialmente com as investidas de Amarília. Após um primeiro tempo tenso, os colombianos abriram o placar com um gol contra Dimino e ampliaram com o Uzuriaga. O gol inflamou ainda mais os colombianos, que partiram com tudo em busca do terceiro gol. Em um lance próximo ao final do jogo, o goleiro Higuita até aventurou-se a sair de sua área para auxiliar no ataque e deixou a torcida extasiada ao driblar 2 adversários, avançando até depois do meio de campo, sendo detido apenas por falta cometida pelo terceiro paraguaio à sua frente.
A equipe alviverde merecia a vitória, porém o jogo terminou em 2-0, resultado que levou a decisão para os pênaltis. A tensão dominou o estádio, mas a torcida colombiana explodiu em festa no início das cobranças quando René Higuita voou para defender a primeira cobrança do Olímpia, desperdiçada pelo goleiro Ever Almeida. Os jogadores foram convertendo as cobranças seguintes até o colombiano Alexis Garcia errar. Após o empate por 4-4, começaram as cobranças alternadas e todos os batedores falharam. González, Guache Balbuena pelo Olímpia, Pérez, Gomes e Pereira pelo Atlético, todos desperdiçaram suas cobranças, com destaque para os goleiros, especialmente Higuita, que já havia realizado 4 defesas sensacionais. Na quarta cobrança alternada do Olímpia, Sanabria chutou para fora e mais uma vez o Atlético Nacional tinha a oportunidade de sagrar-se campeão. Leonel Álvares partiu para a cobrança, bateu e, finalmente, marcou. O Nacional conquistava pela primeira vez o título da Libertadores, proporcionando à Colômbia seu primeiro troféu continental. Foi uma explosão de alegria em Bogotá e uma festa total nas ruas de Medellín. Graças ao herói Higuita, os alviverdes se tornaram os soberanos do continente. O país se encheu de orgulho, especialmente por todo o elenco ser composto por jogadores colombianos, que certamente representariam a seleção na Copa do Mundo de 1990, na Itália.